Pessoal, bom dia a todos, boa semana a todos. E esse é o nosso programa semanal do Mercado Agro. Não dei um nome para ele ainda, mas assim, com o tempo a gente vai amadurecendo a ideia e trazendo o nome. Se vocês tiverem sugestões, depois eu vou deixar o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira esclarecer direto comigo, por favor, pode entrar em contato, tá? Pode entrar em contato e escrever para mim no meu WhatsApp, que o número é 11 9 6458 1836. Me inclui aí, me adiciona, manda uma mensagem, diz quem você é, de onde você é, que a gente dá o suporte aqui para você, tira as dúvidas, esclarece, etc. e tal, tá bom? Bom, o tempo não é muito extenso, por isso que a gente precisa abreviar. Vamos falar direto aqui do mercado agro Chicago. Hoje é feriado, dia do trabalho nos Estados Unidos, então assim, mercados futuros não estão operando, nem Chicago nem Nova York, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, como não tem o dia de hoje, nós vamos mostrar para vocês a análise gráfica, a visão, a ótica da análise gráfica do que aconteceu a semana passada. Por que é necessário, professor Fúvio? Porque você precisa pegar o histórico para você conseguir ter uma visão adiante, tá? A análise gráfica trabalha com isso, com padrões. Então, a o principal motivo para a gente buscar o passado, né, estatisticamente, são os padrões formados. A análise gráfica ela possui a técnica de enxergar padrões que estão acontecendo, movimentos de mercado, de preço, que podem determinar o rumo daqui para frente. Então é nessa linha de raciocínio que a gente vai trabalhar, entendeu? Tudo bem? Então vou começar falando do petróleo, como foi o petróleo semana passada. Ó. Cada candle desse, por exemplo, aqui é um padrão, ó. Isso aqui é chamado padrão de candle. Então em análise gráfica nós temos candles, nós temos indicadores, nós temos as médias móveis, nós temos os estudos, diversos estudos, figuras, tá? Então, um padrão de candle aqui, ó, exemplo, é um padrão de queda, isso aqui chama envolvente de baixo, ó, envolveu, mostrou que ia cair, caiu, tá? Aqui uma bandeira de baixo, ó, é uma figura, bandeira é uma figura, o candle é o estudo de candle, então tem várias técnicas. Você tem que aprender a ler candle, você tem que aprender a ler figura, você tem que aprender a ler tendências, você tem que aprender a ler onde as médias estão passando, para você determinar resistências, suportes, tá? Professor, eu sou professor de análise gráfica há 20 anos, tá? Então assim, eu não fico fazendo live por aí para ficar famoso, que não é o meu objetivo. O objetivo é ensinar, mostrar onde o ativo pode buscar, que pontos ele pode buscar. Então, falando de petróleo, que é uma referência no mercado agro, vamos esclarecer aqui que semana passada, a semana do dia 28, começou lá no dia 28 e terminou dia 1º, tá? Por isso que aqui está 28 na escala aqui no rodapé. Essa daqui foi uma semana anterior, a 21, né? A 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 25, 21 a 25, tá? E esse daqui foi a semana passada. Então, uma semana anterior, o petróleo formou aqui um triângulo no meio do caminho, né? Uma flâmula no gráfico semanal e buscou o objetivo numa resistência ali, onde está a linha tracejada aqui, ó. Né? Buscou resistência lá nos 85,5, tá? Tendência de baixa, ó. Parou na média de 200 períodos. O professor colocou isso aqui, eu introduzi isso daqui há mais de 10 anos atrás. Esses meninos que hoje fazem lives aí, eles deviam ter uns 10, 12, 15 anos, estavam estudando aí, né? Brincando de pipa na rua, enquanto eu já fazia análise gráfica, tá? Então assim, ó, média de 200 introduzida aí, ó. Testou, por isso que eu uso porque funciona, tá?
foi embora, rompeu minha média de 50, buscou resistência anterior 85,5. Olha lá, ó. Linha superior do Bollinger abrindo para cima e o preço querendo ir mais. Só que semana passada ele deu uma descansadinha de nada. Nossa, com o Bollinger aberto, deu uma descansadinha de nada. Isso quer dizer o quê? Atenção, porque o petróleo está com apesar agora com a China, o governo incentivando lá, pode ser que esse ativo rompendo a máxima aqui nessa semana, atenção então, essa máxima aqui 86,30, pode buscar resistência lá nos 89 e depois quem sabe topo anterior máximo aí, ó, 90 do ano, né, 94,64, 95 pau, tá? Dólar, né? 95 dólares, tá em dólares isso aqui em Nova York, tá? Tudo bem? Então esse foi o petróleo. Atenção se volta para o rompimento para cima e suporte esse nível aqui, ó, 82,61 é olha lá, tem um ponto aqui, tem outro anterior, é suporte. Quanto mais pontos ele testar, mais forte fica a resistência, o suporte, tá? No caso, como esse preço aqui 82,61 está abaixo do preço atual, então é suporte. Tudo bem? Aqui também foi um suporte, ó. Não rompeu para baixo, ponto falso e subiu, quer dizer, suporte forte, tá? Então bora falar de soja em Chicago. Não tem mercado hoje, mas essa aqui foi a semana passada, o gráfico é semanal e a gente vê um padrão de uma figura formando aqui, que é o tal do oco, né? Um oco, ombro, cabeça, ombro, padrão esse que é de baixa, de alta para baixa, tá? Então vamos ficar atento aqui, porque no semanal ele perdeu a linha branca, que a linha branca é a linha média de 50. Olha, a média, ela era uma resistência, foi rompida. Olha lá, olha o estrela cadente que ele deixou aqui, padrão de reversão de alta para baixa, desceu, veio na média de 21, que é a média, né, o que o Bollinger usa, ele usa o desvio padrão, um cálculo, né, do desvio padrão. Então desviou do padrão que é a média de 21, voltou para o padrão, parou lá. Percebe como funciona a análise gráfica? Então, você que quer aprender, eu deixei aí no início do vídeo meu telefone pessoal, WhatsApp, quer aprender, o professor ensina, tá? A gente conversa aí. Perdeu média de 50, então a soja Chicago, vencimento de setembro essa daqui, tá? Vencimento de setembro. Na semana que vem a gente vem com o próximo movimento. A maioria dos ativos eles trabalham com a mesma. Depois eu vou introduzir um gráfico aqui comparando o petróleo com soja, com milho, com trigo, para você ver as curvas no geral. Quem está mais colado com o petróleo, quem está menos colado, isso é importante, né? O petróleo é um ativo forte que é referência para o mundo inteiro, não só em ativo agro, mas ativos financeiros também, tá bom? Que é das commodities que dão direção no mundo, né? Se ele ficar caro, mexe com todo mundo, com agro, com financeiro, com a vida das pessoas, com tudo. Então se ele ficar barato também mexe, então você tem que ficar atento a isso. Nós sabemos do preço dos fretes, que com o aumento do diesel tá cada vez mais difícil você contratar frete para ir buscar a soja, para buscar o milho, para entregar, etc e tal, tá bom? Então aí, gente, rompida, fez o envolvente aqui no corpo, não porque o pavio, esse candle anterior é comprido, mas ele envolveu no semanal, ó, o candle, o corpo desse candle envolveu o corpo do anterior. Então isso aqui pode ser um padrão de confirmação de queda. E onde vai estar então, professor? Ponto importante é esse aqui, ó, 1355, perdido para baixo, se esse suporte for perdido, vem buscar, né, esses fundos aqui, ó.
Esse nível de fundo aí, 1, 3, 2, 3. E essa figura toda, professor, essa figura toda, ela vai ter confirmação no primeiro ponto. Aqui, 1, 2, 7, 1. Tem outras técnicas envolvidas aqui, eu estou falando para você, porque eu estou fazendo a leitura do gráfico em cima de técnicas que existem, tá? Não estou inventando nada não. Então eu tenho um suporte forte nesse ponto aqui, ó, 270. Então eu tracei uma linha aqui. Esse é o primeiro suporte. O segundo suporte é essa amplitude medida para baixo, que vai dar mais ou menos a cal, tá? 1, 2, 4, 3, esse segundo nível aí a figura de oco será 100% atingida, realizada, que a gente chama, tá? Então isso aqui é soja, fique atento aí. E para cima, se ele se recuperar, resistência, tá nesse nível aqui, ó, 1389. Daí para cima a figura de oco pode se desconfigurar e o ativo ir buscar novamente nível de 450, 400, 450, tá? Vamos falar de aqui agora. Vamos falar do farelo. Farelo também parou na média de 50 lá. Fez um pit stop. Depois de testar Bollinger, voltou. O Bollinger não está abrindo, né? Muito pelo contrário, está fechando, indicando que há a possibilidade de diminuir a volatilidade. O contrato é dezembro já para farelo. Então vamos aguardar o rompimento para baixo, que vai indicar que o primeiro suporte está na média, lembra? 394. Se perder, volta para esse nível aqui, ó, 379. E a resistência? Lá nos 420, né? Nesse nível aqui, tá bom? Esse é o farelo. Óleo. O óleo de soja que havia subido bastante, né? China desacelerando, recuou, voltou a subir. Agora com incentivo na China, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tem dois candles aqui de lado, né? Então você tem resistência no nível, que é esse nível aqui, ó, 65,84, e o suporte, ó, imediato é o 62. Perdido o 62, ó, vai olhar nos fundos anteriores, ó, 5,9, depois a média de 50,58, tá? Vamos ver o que vai formar aqui. Só que o Bollinger está abrindo para cima, então pode romper para cima, inclusive 65 e buscar 68, hein? E ainda tem, ó, 70. O que vai determinar se vai para cima são os próximos movimentos aqui, tem que ficar atento, tá? Porque aí tem os fatores fundamentalistas, né, que podem influenciar o uso no caso, demanda, oferta, etc e tal, tá bom? Aumento de demanda, área plantada, plantio, tudo isso aí, né, para o próximo ano, 23, 24, né, vai determinar também para onde vai o preço, aí tem que ficar atento. Então esse foi o óleo. Vamos vir aqui agora no milho Chicago, milho contrato dezembro, trabalhando nas mínimas. Semana passada eu avisei aqui, né, através daquele programa que eu fiz, primeiro da série, tá postado aí lá no meu YouTube, Professor Fulvio é o meu YouTube, então lá você pode acompanhar os vídeos, esses mais recentes de água. Já fiz muito vídeo lá, fechado, tá, gente? Quer dizer, lá tinha pouca visualização porque é fechado, só para um grupo de pessoas. Eu não posto isso você não vai me ver no Instagram, no Facebook, no LinkedIn fazendo esse trabalho. É só para pessoas que me seguem já há muitos anos, então o trabalho é fechado lá para eles, tá? Grupo de alunos, para isso. Quando eu fazia para o mercado financeiro, nem estou fazendo mais para o mercado financeiro, tá? Eu tenho um grupo lá que eu posto os meus estudos e eles ficam inteirados. Aqui eu estou começando esse trabalho para fazer agro, né? Mercado agro, porque eu vi que ninguém não tem isso aqui, né? Não tem esse programa aí, ao vivo, vamos lá, assim. Não ao vivo, mas gravado, mostrando
online aqui os movimentos, ensinando, né, para vocês aprenderem a entender para que funciona, para que serve a análise gráfica, como funciona, né? Tá bom? Suporte, né? Tá pertinho do suporte, 472 ali é suporte, nível de suporte do milho, ou acima de 500, ó, pode começar a recuperar, mas assim, a média está nos 520, lembra que é o desvio padrão, desviou, mas o Bollinger irá para baixo, indicando que a tendência continua para baixo, tá bom? Tem que ter aqui algum fator muito importante para esse preço decolar para cima. Exemplo, olha, agora a colheita, né, vai se suceder agora em novembro, dezembro lá nos Estados Unidos. Qualquer fator que possa influenciar ou diminuir essa colheita, clima, etc., vai dar problema. Aí sobe. Mas caso esteja tudo bem, acompanhe então, né, os relatórios aí da plataforma Safras, que você vai saber como anda a colheita lá. Andando tudo dentro do normal, a tendência, gente, é esse milho escorregar mais aqui. Tá bom? Então, o que mais nós temos aqui? O arroz, rapidinho, vamos falar do arroz. Ó. O arroz. A Índia disse que foi o arroz não é Índia, é trigo ou arroz? Cara? Acho que foi arroz na Índia. É o alimento mais consumido do mundo, o arroz, tá, gente? Então, assim, perdeu o suporte, ó. Perdeu o suporte lá no 612 e desceu 15,95. Agora tá no Bollinger, na linha inferior, suporte, tá? Tá no suporte. Ok? Tá no suporte. Agora, aqui a gente pode fazer o seguinte para identificar a possibilidade desse ativo descer mais. Eu vou plotar uma linha, depois eu vou plotar outra linha. Opa! Tendência, gente. Vou botar uma amarela aqui, vai, só pra paralela, tá vendo? Essa paralela aqui eu vou pegar ela e vou arrastar ela pra baixo. Olha lá, ó. Peraí, professor, mas você tá fazendo o que aí? Isso aí é mágica? Não, não é mágica não. Isso é análise gráfica. Ele identificou aqui um padrão. Esse padrão é uma figura chamada canal, né? Tem que estar coerente, ó. Tem que estar bem coerente. Pronto, aí eu pego ele aqui e ó, mostro que o preço obedeceu um suporte, diagonal, né? Parou aqui, subiu, tal, parou aqui, obedecendo essa descida. E a próxima parada, portanto, a 573, pode vir buscar essa linha inferior do canal, no caso do trigo, Chicago, tá? Para cima tem uma resistência breve aqui no 605, depois o padrão, o padrão 650, 655 nesse nível aí, rompendo o padrão, vai na linha superior do Bollinger. Então perceba que a análise gráfica está te dando possibilidades, então tem que acompanhar, mas você já sabe quais são as possibilidades, né? Será que vai testar esse fundo e vai fazer igual aqui, ó? Testou e subiu, testou, subiu, né? Ó, aqui não chegou a testar, ó. Mas por quê? Porque tava o Bollinger lá, ó. Não veio até a linha de baixo, o Bollinger segurou. Olha lá, aqui tava o Bollinger e a linha. E aqui o Bollinger já antecipou. Pode subir daí? Pode. Mas o Bollinger abrindo para baixo indica que a tendência pode continuar para baixo. Tem que ter um fator aí que pode não estar implícito hoje, pode acontecer amanhã, ao longo da semana, faça com que esse preço suba. Perfeito? Esse já foi. Agora
O dólar comercial no semanal, tá, gente? Vamos enxergar o dólar aí no semanal. Tendência estava lateralizada, perdeu o fundo aqui, ó, da lateralização, se recuperou, voltou a envergar para baixo. E agora, professor? Agora esse dólar eu vou te falar, viu? É juros, é dólar, é uma loucura. Ó, essa é a chamada LTB, linha de tendência de baixa. Opa, é que eu tenho que marcar a linha. Estava tão acostumado com outra plataforma que às vezes eu escorrego aqui, galera. Olha aqui, ó. Isso aqui era um padrão. Opa, tem que ligar os fundos aí, ó. Tem um fundo ali. Veja que essa linha era linha de tendência de alta, respeitou. Quando perdeu ela para baixo, ela virou resistência. Não vai mais, não deixa. Então assim, tinha um triângulo aqui, isso que chama triângulo simétrico, né? Porque ele tanto a parte de baixo vai subindo quanto a de cima vai descendo. Então ele vai se encontrando. Perdeu para baixo. Perdeu para baixo. Parou na média de 200. Primeiro parou na média de 200 simples, a cor é rosa. Depois parou na média de 200 exponencial. Ficou vários dias lateralizado aqui. Né? Na verdade, semanas. Semana que o gráfico é semanal. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. 2 meses. Sentado em cima da média de 200. E aí perdeu ela para baixo. Fez fundo duplo. O padrãozinho aqui, o fundo duplo é uma figura. Recuperou, foi na resistência anterior, rompeu para cima com o enfraquecimento do mercado, né, financeiro principalmente, e aí testou uma resistência lá nos 4, 5 reais, não conseguiu romper mais para cima, nem foi na média branca, já voltou. 5 reais muita gente aqui já fez, já entrou vendendo forte, né, acreditando que era um preço máximo aí nos últimos períodos, e bateram venda mal. Agora ele está entre um suporte aqui, ó, 485 e 5. Está ali dentro, sentado em cima da média de 200. Ou seja, uma média praticamente de um ano, gente. É o preço anual. Quer saber qual era o preço da tua cultura, qualquer coisa? Foi uma média de 200, 220, que são os dias úteis, né, do ano. Você vai saber quanto custava aquele produto há um ano atrás, na média de 200. Fechou? Muito bem. E assim sucessivamente. 90 trimestral, 180, 6 meses, entendeu? Mas 180 sim. É dias úteis? Não, então aí você tem que calcular. 6 meses, 210, tá? 110, desculpa, 110. São 6 meses. Então aí você sabe quanto custava um produto há 6 meses atrás. E assim vai. Tá? 10 anos, aí quantos dias são? Multiplica aí 220 por 10. Vai dar 2.200, né? 2.200. 2.200. Uma média de 2.200 é a média de preço para 10 anos atrás. Ok? Então está sentado aqui o dólar comercial e a gente precisa saber para que lado ele vai. Daqui a pouco ele está de ladinho ali, ó. Pode descer, segurar nos 84, 85, ou vai para o fundo anterior 272 e o Bollinger está lá. Será que segura lá para cima? Não adianta você sonhar. Eu sonhei que o dólar bateu níveis anteriores em 5,75. Pode sonhar, não tem problema nenhum sonhar, né? Mas assim, você tem as barreiras à frente que ele precisa ultrapassar e são fortes. Essas barreiras que o mercado marca, guarda, é onde os negociadores, né, os especuladores, os participantes de mercado de moeda, dólar, onde eles acreditam que é um preço satisfatório para ele bater um contrato lá vendendo para fixar o preço, né? Tá? Então
E aí bate lá, volta tudo. Então, tem que ter algum fator muito forte, né, para os Estados Unidos e soltar uma notícia lá que, olha, saímos da recessão, a taxa de juros que estava em 5%, vai descer para 2%, convergiu na meta, e o Ben Bernanke lá, Jeremy Powell, o Ben Bernanke já faz tempo, né, antes da Janet Yellen, presidente do Fed. Então, o o Jeremy Powell falando, olha, aqui tá tudo muito maravilhoso, a economia americana salta e o dólar se valoriza. Aí tudo bem, se caso contrário não. Tudo bem? Bom, gente, esse foi o nosso programa semanal sobre análise gráfica, mercado agro. Quero desejar a todos excelente semana mais uma vez, que eu já desejei lá na entrada. Um bom dia a todos e qualquer dúvida entre em contato comigo. Forte abraço e tchau.